Quando o presidente do banco gritou "saia daqui agora" para o idoso de chapéu, ele não imaginava que estava humilhando o homem mais poderoso do país. A verdade sobre aquela pasta de couro mudaria tudo para sempre. "Saia daqui imediatamente!" A voz de Eduardo Mendes ecoou por todo o saguão do Banco Central do Brasil como um trovão. Seus olhos furiosos estavam fixos no idoso de chapéu que segurava uma pasta de couro gasta, parado na fila preferencial como se tivesse algum direito de estar ali. O senhor Antônio Silva, de 72 anos, apenas levantou os olhos cansados e murmurou um "com licença, moço", enquanto tentava se explicar. Usava uma camisa xadrez simples, calças de tecido barato e aquele chapéu de palha que nunca tirava da cabeça. Para qualquer um que olhasse, era apenas mais um aposentado perdido tentando resolver problemas bancários. "Moço!" Eduardo riu alto, um som debochado que fez vários funcionários pararem para observar. "Eu sou o presidente desta instituição. E você, seja lá o que for, não tem permissão para usar a fila preferencial." Eduardo Mendes tinha 45 anos e comandava o Banco Central há 3 anos. Era conhecido por sua arrogância e pelo tratamento desrespeitoso que dispensava a clientes que considerava irrelevantes. Usava ternos de grife que custavam mais que o salário anual da maioria dos brasileiros. E tinha aquele ar de superioridade de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro na vida. "Senhor", Antônio disse com voz calma, "eu tenho documentos importantes para entregar. É sobre uma questão urgente que..." "Documentos importantes?" Eduardo gargalhou, chamando ainda mais atenção. "Deixe-me adivinhar. Esqueceu a senha do cartão? Quer reclamar de tarifa? Ou melhor, quer pedir empréstimo para comprar um chapéu novo?" Os funcionários riram nervosamente. Sabiam que quando Eduardo estava nesse humor, era melhor não contrariá-lo. Marina Santos, gerente de atendimento, se aproximou tentando amenizar a situação. "Senhor Eduardo, talvez possamos..." "Cala a boca, Marina!" Ele explodiu. "Estou cansado desses velhos achando que podem fazer o que querem aqui dentro. Este é um banco, não casa de repouso." Antônio permaneceu calmo, mas seus dedos apertaram ligeiramente a alça da pasta de couro. "Moço, se o senhor me permitir explicar..." "Permitir?" Eduardo riu ainda mais alto. "Quem você pensa que é para eu permitir alguma coisa? Você não passa de um velho aposentado que provavelmente recebe um salário mínimo e veio aqui perder meu tempo." A humilhação era pública e cruel. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns filmando discretamente com os celulares. Antônio sentia o peso dos olhares sobre ele, mas mantinha a postura ereta. "Olha só, pessoal!" Eduardo se virou para os funcionários como se fosse um show. "Vejam que tipo de cliente importante nós temos aqui. Um senhor de chapéu sujo e pasta velha, achando que merece atendimento especial." Roberto, o segurança, se aproximou hesitante. "Senhor Eduardo, quer que eu..." "Quer o quê?" "Que você retire este homem daqui imediatamente!" Eduardo ordenou, apontando para Antônio como se fosse lixo. "Não quero ver essa coisa no meu banco nem mais um segundo." Antônio fechou os olhos por um momento, respirou fundo. E quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva, não era medo. Era a paciência de alguém que havia visto muito na vida. "Jovem", ele disse, com uma calma que contrastava com a fúria de Eduardo, "o senhor tem certeza de que quer que eu vá embora?" "Absoluta", Eduardo gritou. "Aliás, quero que você seja barrado neste banco. Roberto, anota o nome desse homem para que ele nunca mais entre aqui." "Antônio Silva", o idoso disse simplesmente. Eduardo riu mais uma vez. "Antônio Silva, que nome comum! Deve ter uns 1000 Antônio Silva em São Paulo." Ele se virou para os funcionários. "Vejam só, pessoal, o senhor Antônio Silva acha que é importante." Marina se sentiu mal pela situação. Havia algo na dignidade do idoso que a incomodava, como se Eduardo estivesse cometendo um erro terrível. "Senhor Eduardo, talvez devêssemos ouvir." "Você também quer ser demitida?" Eduardo rosnou para ela. "Porque é isso que vai acontecer se continuar defendendo qualquer velho que apareça aqui?" Antônio abriu sua pasta de couro lentamente. Era uma pasta antiga, mas bem cuidada, com iniciais douradas quase apagadas.
Retirou de dentro um envelope grosso, lacrado, com carimbos oficiais. Jovem, ele disse, estendendo o envelope para Eduardo. Isso aqui é para o senhor. Para mim? Eduardo riu descontrolado. O que seria? Uma carta de cobrança? Um pedido de emprego? Uma receita de bolo da vovó? Os funcionários riram novamente, mas alguns começavam a se sentir desconfortáveis com a crueldade da situação. É uma notificação oficial, Antônio disse calmamente, sobre uma auditoria extraordinária que será realizada neste banco a partir de amanhã. Eduardo parou de rir abruptamente. Auditoria? Que auditoria? Não há nenhuma auditoria programada. Há agora, Antônio respondeu pegando outro documento da pasta. Também tenho aqui uma ordem de investigação sobre irregularidades financeiras que foram denunciadas anonimamente. A cor começou a sumir do rosto de Eduardo. Que irregularidades? Quem está fazendo essas denúncias? Antônio sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas significativo. Um interessado no bem-estar desta instituição. Você? Eduardo gargalhou, mas agora sua risada soava forçada. Você fez denúncias? Um velho aposentado que provavelmente mal sabe usar um computador? Não sou eu quem faz as denúncias, jovem, Antônio disse, retirando mais documentos da pasta. Mas sou eu quem as entrega. Eduardo pegou os documentos com mãos trêmulas. Eram papéis oficiais, com carimbos do Banco Central, assinaturas de autoridades, números de processos. Tudo era real. Tudo era oficial. Como você conseguiu isso? Eduardo perguntou, a voz saindo mais baixa. Consegui porque tenho autoridade para isso. Antônio respondeu simplesmente. Autoridade? Eduardo tentou recuperar a arrogância. Que autoridade um velho aposentado pode ter? Antônio sorriu novamente, dessa vez mais amplamente. A autoridade de quem trabalhou neste sistema financeiro por 50 anos, jovem. A autoridade de quem ajudou a criar as regras que o senhor está quebrando. O saguão ficou em silêncio absoluto. Marina se aproximou lentamente, começando a perceber que aquela situação era muito mais complexa do que parecia. Senhor, ela perguntou respeitosamente. O senhor pode nos dizer exatamente quem é? Antônio olhou para Eduardo, que estava lendo os documentos com os olhos arregalados. Jovem, o senhor quer que eu me apresente adequadamente agora? Eduardo não conseguiu responder. Estava lendo uma lista de irregularidades que incluía empréstimos fraudulentos, contas fantasmas, transferências não autorizadas. Coisas que ele pensava que ninguém sabia. Meu nome completo. Antônio disse em voz alta para todo o saguão ouvir. É Antônio Silva de Oliveira. Fui diretor-geral do Banco Central do Brasil por 20 anos, conselheiro do Conselho Monetário Nacional por outros 15, e atualmente sou auditor especial designado pelo Ministério da Fazenda. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu as pernas bambas. Marina cobriu a boca com as mãos. Os outros funcionários se entreolharam em pânico total. Durante 50 anos, Antônio continuou, dediquei minha vida a manter a integridade do sistema financeiro brasileiro. Construí boa parte das normas que regem esta instituição. E agora, aos 72 anos, continuo trabalhando para garantir que pessoas como o senhor não destruam tudo que construímos. Eduardo estava pálido como um fantasma. Eu não sabia, senhor, O senhor não sabia porque não se deu ao trabalho de saber. Antônio disse calmamente. Preferiu julgar pela aparência, pelo chapéu, pela roupa, pela idade. Preferiu humilhar sem conhecer. Senhor Antônio, Marina se aproximou, tremendo. Nós não sabíamos que o senhor estava vindo hoje. Não estava programado mesmo. Antônio sorriu para ela. Decidi fazer uma visita surpresa depois que recebi denúncias anônimas sobre este banco. Denúncias muito graves, por sinal. Eduardo tentou se recompor, mas sua voz saía trêmula. Senhor Antônio, houve um mal-entendido. Eu não sabia que o senhor era... Era o quê? Importante? Antônio perguntou. Jovem, toda pessoa que entra neste banco é importante. Todo cliente merece respeito, independente da roupa que veste ou do dinheiro que tem na conta. Tem razão, senhor. Peço desculpas pelo... Não me deve desculpas. Antônio o interrompeu. Deve desculpas a todos os clientes que tratou assim.
Deve desculpas aos funcionários que humilhou. Deve desculpas à instituição que representa tão mal. Eduardo baixou a cabeça, completamente derrotado. O que vai acontecer agora? Antônio voltou a sorrir, mas dessa vez não era um sorriso amigável. Agora, jovem, o senhor vai descobrir o que acontece quando alguém quebra as regras que eu ajudei a criar. Ele pegou um último documento da pasta, um papel que fez Eduardo empalidecer ainda mais quando viu o cabeçalho. Esta é uma ordem de afastamento imediato por suspeita de irregularidades graves. A partir deste momento, o senhor está proibido de exercer qualquer função neste banco até que a investigação seja concluída. Eduardo ficou em choque. Afastamento? Mas isso vai arruinar minha carreira. Sua carreira vai ser o menor dos seus problemas, se as investigações confirmarem o que está nestas denúncias. Antônio respondeu, balançando a pasta de couro. Que denúncias são essas? Antônio sorriu mais uma vez. Isso, meu jovem, o senhor descobrirá amanhã, quando começar a auditoria que vai durar os próximos 6 meses. O idoso de chapéu e camisa xadrez se dirigiu para a saída, caminhando com a mesma dignidade de quando havia entrado. Mas agora, todos no saguão o observavam com respeito e temor. Na porta, ele se virou uma última vez. Ah, jovem Eduardo. Uma dica. Quando não conhecer alguém, trate a pessoa com respeito. Nunca se sabe se ela pode ser exatamente quem pode mudar sua vida para sempre. E saiu, deixando para trás um Eduardo destruído e um banco inteiro em pânico, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A pasta de couro que Eduardo havia zombado continha o destino de todos eles. E o velho aposentado havia acabado de se revelar como uma das pessoas mais poderosas do sistema financeiro brasileiro. A humilhação tinha sido apenas o começo. O que viria a seguir seria muito pior. Na manhã seguinte, Eduardo Mendes chegou ao banco às 7 da manhã, 2 horas mais cedo que o normal. Havia passado a noite inteira sem dormir, revirando documentos em casa, tentando entender a extensão do pesadelo em que sua vida havia se transformado. As palavras do idoso ecoavam em sua mente. Nunca se sabe se ela pode ser exatamente quem pode mudar sua vida para sempre. Quando chegou ao seu andar, encontrou algo que fez seu coração disparar. A porta do seu escritório estava lacrada com fitas oficiais do Banco Central. Um segurança que ele nunca havia visto estava postado em frente à entrada. Com licença, Eduardo disse, tentando manter a compostura. Este é meu escritório. O segurança, um homem robusto de cerca de 50 anos, o olhou com expressão neutra. Senhor Eduardo Mendes? Sim, sou eu. Lamento informar que o senhor está impedido de acessar este ambiente até segunda ordem. Ordens diretas da auditoria especial. Eduardo sentiu um frio na espinha. Mas eu preciso pegar algumas coisas pessoais. Nada pode ser retirado até que a investigação seja concluída. Tudo será catalogado e analisado. Catalogado e analisado? Eduardo repetiu, a voz saindo mais alta que pretendia. Do que vocês estão falando? Marina apareceu no corredor visivelmente nervosa. Eduardo, você precisa vir comigo. Tem gente te esperando na sala de reuniões. Que gente? Auditores. Chegaram às 6 da manhã com uma equipe de 15 pessoas. Já lacraram vários escritórios e estão analisando todos os sistemas. Eduardo seguiu Marina pelo corredor, observando funcionários sussurrando em pequenos grupos. O ambiente estava completamente diferente de qualquer dia normal. Havia pessoas de terno que ele nunca havia visto, carregando pastas e computadores, entrando e saindo de salas como se fossem donos do lugar. Marina, ele sussurrou. O que exatamente está acontecendo? Não sei direito, ela respondeu baixinho. Só sei que tudo mudou depois que aquele senhor saiu ontem. 1 hora depois da sua saída, começaram a chegar ligações oficiais de Brasília. Ligações oficiais? Primeiro foi do Ministério da Fazenda, depois do próprio Banco Central, depois da Polícia Federal. Todo mundo perguntando sobre irregularidades, sobre contas suspeitas, sobre transferências não autorizadas. Eduardo parou de andar. Polícia Federal? Eduardo, pelo amor de Deus, me diz que você não fez nada errado. Me diz que isso é tudo um mal-entendido. Mas Eduardo não podia dizer isso, porque sabia exatamente o que os auditores iam encontrar quando começassem a vasculhar os sistemas.
Empréstimos aprovados para empresas fantasmas que retornavam como propina. Contas especiais para lavar dinheiro de políticos. Transferências milionárias para paraísos fiscais. Um esquema que ele comandava há 3 anos e que rendia milhões mensalmente. Chegaram à sala de reuniões, onde 5 auditores estavam dispostos ao redor da mesa, com dezenas de documentos espalhados. No centro da mesa, reconheceu imediatamente a pasta de couro gasta que o idoso carregava no dia anterior. Senhor Eduardo Mendes! Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos pretos presos em coque, se levantou. Sou doutora Carla Rodrigues, auditora-chefe desta operação. Preciso falar com o senhor. Claro, Eduardo disse, tentando parecer tranquilo. Em que posso ajudar? Pode começar explicando isso, ela disse, abrindo um laptop e mostrando uma planilha na tela. São transferências suspeitas identificadas pelo doutor Antônio Silva de Oliveira nos últimos 6 meses. Eduardo olhou para a tela e sentiu o mundo desabar. Era uma lista detalhada de todas as suas transações ilegais, com datas, valores, contas de origem e destino. Tudo o que ele pensava estar escondido estava ali, organizado metodicamente. Eu não entendo do que se trata, ele mentiu, suando frio. Não entende? Dr. Marcos, um auditor mais jovem, se manifestou. Então talvez possa explicar por que sua conta pessoal recebeu depósitos de empresas que não existem fisicamente? Que empresas? JK Consultoria Lidena, por exemplo. Empresa registrada em seu nome, mas que funciona num endereço que é uma lanchonete no centro da cidade. Eduardo ficou pálido. Como eles haviam descoberto tão rapidamente? Senhor Eduardo, doutora Carla continuou. O doutor Antônio não é apenas um auditor qualquer. Ele tem acesso a sistemas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Quando ele decide investigar alguém, não há como esconder nada. Mas ele é só um senhor idoso. Senhor idoso? Dr. Marcos riu ironicamente. O senhor realmente não faz ideia de quem humilhou ontem, não é? Como assim? Doutora Carla pegou um tablet e mostrou uma foto para Eduardo. Era Antônio Silva de Oliveira, mas numa foto oficial, vestindo terno impecável, ao lado do presidente da República e vários ministros. Dr. Antônio Silva de Oliveira foi diretor-geral do Banco Central por 20 anos. Criou boa parte das normas de segurança financeira que usamos até hoje. É conselheiro vitalício do Conselho Monetário Nacional e tem acesso direto ao gabinete do ministro da Fazenda. Eduardo se sentou pesadamente numa cadeira. Eu não sabia... Além disso, Dr. Marcos continuou. Ele tem um histórico impressionante de descobrir esquemas de corrupção. Nos últimos 10 anos, investigações conduzidas por ele resultaram na prisão de 17 banqueiros e na recuperação de mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões? E agora, doutora? Carla sorriu friamente. Ele está interessado no seu caso pessoalmente. Disse que raramente viu alguém com tanta arrogância e desrespeito quanto o senhor demonstrou ontem. Eduardo passou as mãos no cabelo, desesperado. Olha, eu admito que fui grosso com ele, mas isso não significa... Não significa o quê? Dr. Marcos o interrompeu. Que o senhor não desviou 15 milhões de reais nos últimos 2 anos. 15 milhões? Eduardo gritou, se levantando. Isso é mentira! Então o senhor nega que criou 12 empresas fantasmas para receber empréstimos fraudulentos? Nega que transferiu 7 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman em nome da sua esposa? Como vocês sabem disso? Doutor, Antônio tem contatos em órgãos financeiros do mundo inteiro. Doutora Carla explicou calmamente. Quando ele pede informações, todos os países colaboram, até as Ilhas Cayman. Eduardo desabou na cadeira novamente. Estava acabado e sabia disso. Senhor Eduardo, doutora, Carla disse, abrindo a pasta de couro. Esta pasta que o senhor zombou ontem contém evidências de 5 anos de investigação sobre corrupção no sistema financeiro. O doutor Antônio vem rastreando um esquema maior, do qual o senhor é apenas uma peça. Esquema maior. Um cartel de banqueiros que lava dinheiro para políticos e empresários. O senhor achava que estava trabalhando sozinho, mas na verdade fazia parte de uma rede que move bilhões anualmente. Eduardo ficou chocado. Eu não sabia de nenhum cartel. Não sabia porque estava numa posição baixa na hierarquia. Dr. Marcos explicou. O senhor era apenas um executor.
Os verdadeiros chefes estão em Brasília. Mas agora, doutora Carla continuou, o doutor Antônio tem todas as evidências que precisa para desmantelar toda a operação. E a humilhação que o senhor fez ele passar ontem foi a motivação final que ele precisava. Como assim? Ele disse que pessoas como o senhor representam tudo de pior que existe no sistema financeiro. Arrogância, desrespeito, corrupção. E que vai usar seu caso como exemplo para mostrar que ninguém está acima da lei. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. O que vai acontecer comigo? Isso depende, doutora Carla respondeu. Se colaborar com a investigação, pode negociar uma pena menor. Se tentar esconder alguma coisa ou mentir, vai preso hoje mesmo. Colaborar como? Entregando seus superiores na hierarquia, revelando como o esquema funciona, devolvendo todo o dinheiro que desviou. E se eu fizer isso? Talvez pegue apenas 5 anos de prisão ao invés de 20. Eduardo baixou a cabeça, derrotado. Onde está o doutor Antônio agora? Esperando numa sala ao lado. Ele fez questão de acompanhar pessoalmente sua prisão. Minha prisão? Senhor Eduardo Mendes, doutora. Carla se levantou formalmente. Está preso por formação de cartel, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e evasão de divisas. Tem direito a permanecer calado e a um advogado. 2 policiais federais entraram na sala, como se estivessem esperando do lado de fora. Eduardo olhou para eles com desespero, depois para os auditores, depois para Marina, que estava chorando no canto da sala. Posso falar com o doutor Antônio antes? Ele disse que gostaria de falar com o senhor também. Doutora Carla respondeu. Mas não para ouvir desculpas, para dar um recado. A porta se abriu e Antônio Silva de Oliveira entrou na sala. Mas agora não estava vestindo a camisa xadrez e o chapéu de palha. Usava um terno escuro impecável, sapatos de couro brilhantes e carregava uma pasta de couro nova. Parecia uma pessoa completamente diferente, mas os olhos eram os mesmos, calmos, inteligentes, determinados. Jovem Eduardo, ele disse se aproximando da mesa. Como está se sentindo hoje? Eduardo não conseguiu responder. A transformação do homem à sua frente era impressionante. Ontem, Antônio continuou, o senhor me humilhou na frente de dezenas de pessoas. Me tratou como lixo, como se eu fosse inferior, como se não tivesse direito ao respeito básico que qualquer ser humano merece. Senhor, eu peço desculpas. Não quero suas desculpas. Antônio o interrompeu. Quero que aprenda uma lição. Que lição? Que aparências enganam. Que competência não tem a ver com roupa ou idade. Que arrogância e desrespeito sempre têm consequências. Eduardo baixou a cabeça. Aprendi, senhor. Aprendi. Não. Antônio balançou a cabeça. Ainda não aprendeu. Mas vai aprender nos próximos anos, quando estiver na prisão refletindo sobre suas escolhas. Doutor Antônio, Eduardo implorou. Por favor, eu tenho família, tenho filhos. Eu também tenho família. Antônio respondeu calmamente. Tenho netos que frequentam bancos, que podem ser humilhados por pessoas como o senhor. Tenho uma esposa idosa que pode ser maltratada por executivos arrogantes que acham que idade significa inferioridade. Eu entendo, senhor. Não, jovem. O senhor não entende. Mas vai entender quando descobrir quem mais está envolvido neste esquema que o senhor achava que comandava. Como assim? Antônio sorriu, mas não era um sorriso gentil. O senhor achava que era importante, não é? Achava que estava no comando de tudo? Eu era o presidente do banco. O senhor era um fantoche, um boneco nas mãos de pessoas muito mais poderosas que o senhor nunca imaginou. Eduardo arregalou os olhos. Que pessoas? Isso, Antônio disse, pegando sua pasta nova. O senhor vai descobrir quando elas estiverem sendo presas também. Porque esta operação não para aqui. Operação? Jovem Eduardo, o senhor realmente achou que um homem da minha idade e experiência viria sozinho a um banco investigar irregularidades? Achou que eu não teria backup? Não teria equipe? Não teria um plano? Eduardo ficou pálido. Quantas pessoas estão envolvidas nesta investigação? 300 pessoas em 12 estados. Operação simultânea que começou ontem à meia-noite. Enquanto o senhor dormia, estávamos prendendo seus superiores em Brasília. Meus superiores?
Antônio abriu a pasta nova e retirou várias fotos. Eram políticos, ministros, empresários famosos, todos sendo presos simultaneamente. Seu esquema de 15 milhões era pequeno comparado com o esquema deles de 2 bilhões, Antônio explicou. Mas foi através do seu esquema que chegamos ao deles. Eduardo não conseguia processar a informação. Como? Porque investigações financeiras são como fios de um tecido. Puxa um fio, desmancha tudo. E o senhor, com sua arrogância e desrespeito, me deu a motivação final para puxar esse fio. Os policiais se aproximaram de Eduardo com algemas. Está na hora, um deles disse. Doutor. Antônio. Eduardo fez um último apelo. O senhor pode me dar uma segunda chance? Antônio o olhou com a mesma calma de sempre. Jovem, eu dou segundas chances para pessoas que cometem erros por necessidade, por desespero, por falta de opção. Não dou segundas chances para pessoas que escolhem ser corruptas por ganância e que tratam outros seres humanos como lixo. As algemas foram colocadas nos pulsos de Eduardo. Onde vou ser levado? Para o mesmo lugar que seus chefes foram levados ontem à noite, Antônio respondeu. Para refletir sobre o que significa respeitar as pessoas, independente da aparência que elas tenham. Eduardo foi levado pelos policiais, chorando e implorando. Antônio o observou sair. Depois se virou para os auditores. Doutora Carla, como estão as outras prisões? Todas executadas com sucesso, doutor Antônio. Recuperamos até agora 1 bilhão e 400 milhões em bens e contas bloqueadas. Perfeito. E os funcionários do banco? Todos sendo investigados, mas a maioria parece ser vítima do esquema, não participante. Antônio assentiu. Ótimo. Marina. Ele se dirigiu à gerente que ainda estava em choque. A senhorita gostaria de ser a nova presidente interina deste banco? Marina arregalou os olhos. Eu, senhor. Observei ontem que a senhorita tentou me defender, mesmo correndo risco de ser demitida. Isso mostra caráter. E caráter é o que esta instituição precisa agora. Mas eu não tenho experiência para... Experiência se adquire. Caráter já se tem ou não se tem. E a senhorita tem. Antônio pegou sua pasta e se dirigiu para a saída. Ah, Marina. Sim, doutor Antônio. Mande trocar todas as fechaduras. E institua um programa de treinamento sobre respeito e dignidade humana para todos os funcionários. Não quero que o que aconteceu comigo ontem aconteça com nenhum outro cliente. Sim, senhor. Será feito imediatamente. Antônio sorriu pela primeira vez de forma genuína. Agora sim, este banco pode voltar a ser uma instituição que serve ao povo brasileiro com dignidade. Mui saiu, deixando para trás um banco completamente transformado, funcionários em choque e a certeza de que nunca mais alguém seria julgado pela aparência naquele lugar. O idoso de chapéu havia se revelado uma das pessoas mais poderosas do país. E sua vingança estava apenas começando. Eduardo Mendes estava sentado numa cela fria da Polícia Federal há 24 horas, ainda vestindo o terno de grife que havia escolhido cuidadosamente na manhã anterior para impressionar clientes. Agora, aquele mesmo terno estava amarrotado, sujo, e simbolizava a queda vertiginosa de um homem que pensava ser intocável. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular público que lhe permitiram usar por 5 minutos. Do outro lado da linha, a voz de sua esposa Patrícia soava distante, como se viesse de outro planeta. Eduardo, eu não consigo entender, ela dizia chorando. Os jornais estão dizendo que você desviou milhões, que você é líder de uma quadrilha. Isso é verdade? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso esmagador da verdade. Patrícia, É complicado. Complicado? Ela gritou. Eduardo, a Polícia Federal veio aqui em casa às 5 da manhã. Reviraram tudo. Levaram seus computadores, seus documentos, até suas roupas. As crianças estavam apavoradas. Como estão as crianças? Como você acha que estão? Felipe tem apenas 12 anos e viu o pai sendo chamado de criminoso no Jornal da Manhã. Beatriz está se escondendo no quarto desde ontem, com vergonha de ir à escola. Eduardo sentiu uma punhalada no coração. Felipe e Beatriz eram tudo para ele. Havia começado a roubar justamente para dar uma vida melhor para eles. E agora tinha destruído suas infâncias. Patrícia, me perdoa. Eu nunca quis que vocês passassem por isso. Nunca quis? Ela interrompeu.
Eduardo, eles congelaram nossas contas. Todas. Não temos nem dinheiro para comprar comida. Como você nunca quis que passássemos por isso se você sabia que um dia isso podia acontecer? Eu achei que nunca seria descoberto. Descoberto por quem? Que história é essa de um idoso que você humilhou? Os jornais estão dizendo que foi por causa disso que você foi preso. Eduardo suspirou profundamente. É verdade, Patrícia. Eu tratei mal um senhor no banco, sem saber quem ele era. E ele era uma das pessoas mais poderosas do sistema financeiro brasileiro. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Você está me dizendo, Patrícia disse lentamente, que destruiu nossa família porque foi grosso com um idoso? Não foi só isso. Claro que foi, ela explodiu. Eduardo, conheço você há 15 anos. Sempre foi arrogante com pessoas que considerava inferiores. Empregadas, porteiros, garçons, aposentados. Sempre achei que era só mal educação. Nunca imaginei que um dia isso ia nos destruir. Eduardo não conseguiu responder. A verdade doía demais. O advogado disse que você pode pegar 20 anos de prisão. Patrícia continuou, agora chorando baixinho. 20 anos, Eduardo. Felipe vai estar casado quando você sair. Beatriz vai ter 30 anos. Patrícia, eu vou conseguir um acordo. Vou entregar os outros envolvidos. Vou devolver o dinheiro. Que outros envolvidos? Quanto dinheiro você roubou? Eduardo hesitou. 15 milhões nos últimos 2 anos. O grito que Patrícia deu ecoou pela delegacia inteira. 15 milhões? Eduardo, nossa casa custa 2 milhões. Você roubou dinheiro suficiente para comprar 7 casas iguais à nossa. Eu sei que foi muito, muito! Ela gargalhou desesperadamente. Eduardo, nossos filhos vão crescer sendo conhecidos como filhos do ladrão de banco. Vão ser expulsos da escola. Vão perder os amigos. E tudo isso por quê? Porque você queria ser mais rico do que já era? Eduardo não tinha resposta. A ganância havia cegado completamente seu julgamento. Patrícia, por favor, não me abandona. Eu preciso de vocês. Eu não sei mais quem você é, ela disse com voz fria. O homem com quem me casei não seria capaz de roubar milhões e depois humilhar um idoso inocente. Eu preciso proteger meus filhos agora. E isso significa me afastar de você. A ligação foi cortada. Eduardo ficou olhando para o telefone mudo, sentindo que havia perdido não apenas a liberdade e o dinheiro, mas também a família. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Antônio Silva de Oliveira estava em sua casa simples no bairro da Liberdade, tomando café da manhã com sua esposa Helena, enquanto assistiam ao noticiário matinal. A TV mostrava imagens da operação policial, com o nome de Eduardo sendo repetido constantemente. Antônio, Helena disse, servindo mais café para o marido. Você tem certeza de que fez a coisa certa? Antônio olhou para a mulher com quem estava casado há 47 anos. Helena tinha 70 anos, cabelos completamente brancos e aquela sabedoria que só vem de uma vida inteira de experiências. Por que pergunta isso, meu amor? Porque conheço você há quase meio século. Sei quando você está satisfeito com uma decisão e quando está se questionando. Antônio sorriu. Helena sempre havia sido capaz de ler seus sentimentos como um livro aberto. Não me arrependo de ter investigado a corrupção, ele disse cuidadosamente. Mas confesso que a humilhação que passei no banco mexeu comigo mais do que deveria. Como assim? Antônio suspirou, mexendo o açúcar no café. Helena, trabalho com investigações financeiras há 50 anos. Sempre mantive a frieza profissional. Nunca deixei emoções pessoais interferirem no trabalho. Mas desta vez foi diferente? Foi. Quando aquele jovem me humilhou na frente de dezenas de pessoas, me tratou como se eu fosse lixo, algo dentro de mim mudou. Senti raiva, Helena. Raiva de verdade. Helena pousou a mão na do marido. E isso te incomoda? Me incomoda porque usei essa raiva como combustível para a investigação. E agora me pergunto se a punição não foi excessiva por causa disso. Antônio, quantos crimes esse homem cometeu? Dezenas. Roubou 15 milhões, criou empresas fantasmas, lavou dinheiro para políticos. Então a punição foi justa pelos crimes, não pela humilhação que te fez passar. Você tem razão, Antônio assentiu. Mas não consigo parar de pensar na família dele. A esposa, os filhos, eles vão sofrer por causa das escolhas dele.
Antônio, Helena disse firmemente, você não é responsável pelas consequências das escolhas de outras pessoas. Esse homem escolheu roubar, escolheu ser corrupto, escolheu humilhar você. As consequências são resultado das escolhas dele, não das suas. Antônio olhou para a televisão, onde mostravam Eduardo sendo levado para o presídio. Talvez você tenha razão. Além disso, Helena continuou, quantas famílias ele destruiu com a corrupção dele? Quantas pessoas perderam emprego, perderam casa, perderam dignidade por causa de executivos como ele? Antes que Antônio pudesse responder, o telefone tocou. Era o ministro da Fazenda. Doutor. Antônio, parabéns pela operação. Os resultados são ainda melhores do que esperávamos. Como assim, ministro? Conseguimos desmantelar uma rede que operava em 16 bancos diferentes. Prendemos 43 pessoas, incluindo 7 parlamentares e 2 ministros de governo anteriores. Recuperamos 2 bilhões e 800 milhões em bens e dinheiro. Antônio arregalou os olhos. 2 bilhões e 800 milhões? Exato. E tudo começou com a investigação do banco daquele Eduardo Mendes. Ele era realmente apenas uma peça pequena numa engrenagem muito maior. Ministro, isso significa que sua decisão de investigar esse banco específico foi a chave para descobrirmos o maior esquema de corrupção financeira da história do país. Helena observava o marido com orgulho crescente. Ministro, Antônio perguntou, como descobriram a conexão entre o esquema do Eduardo e essa rede maior? Simples. Quando começamos a rastrear as contas para onde ia o dinheiro desviado por ele, descobrimos que todas levavam a um mesmo grupo de empresas em paraísos fiscais. Empresas controladas por políticos e empresários que achávamos serem honestos. E agora? Agora temos evidências suficientes para desmontar um sistema de corrupção que operava há pelo menos 10 anos. Doutor Antônio, o senhor não apenas prendeu um banqueiro corrupto, o senhor salvou a democracia brasileira. Quando Antônio desligou o telefone, Helena estava sorrindo. Agora você ainda acha que foi exagerado? Ela perguntou. Acho que subestimei o tamanho do bem que fizemos, ele respondeu, abraçando a esposa. Naquele mesmo momento, numa mansão em Brasília, o senador Rodrigo Almeida estava destruindo documentos numa lareira quando sua assessora entrou correndo. Senador, a Polícia Federal está na portaria. Eles têm mandado de prisão. Rodrigo parou de queimar papéis, pálido como um fantasma. Como eles descobriram? Não sabemos, senhor. Mas estão dizendo que tem a ver com um banqueiro de São Paulo que foi preso ontem. Eduardo Mendes? Esse mesmo. Aparentemente, ele entregou toda a rede. Rodrigo se sentou pesadamente na poltrona. Eduardo era apenas um dos seus operadores financeiros, uma peça pequena que recebia ordens e repassava dinheiro. Nunca imaginou que ele conhecia a rede inteira. Senador, a assessora disse nervosamente. Eles estão subindo. Carla, você precisa saber a verdade. Eduardo não entregou nada voluntariamente. Foi descoberto por acaso, por causa de uma investigação de um auditor do Banco Central. Que auditor? Um senhor idoso que Eduardo humilhou publicamente. Um homem chamado Antônio Silva de Oliveira. Carla arregalou os olhos. O doutor, Antônio Silva de Oliveira, o famoso investigador de crimes financeiros. Você conhece? Senador, ele é lenda no meio jurídico. Nos últimos 20 anos derrubou ministros, governadores, banqueiros. Dizem que quando ele decide investigar alguém, essa pessoa nunca escapa. Rodrigo sentiu as pernas bambas. Eduardo humilhou esse homem? Aparentemente, sim. E agora o doutor? Antônio usou isso como motivação para desmantelar toda a nossa operação. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e 5 policiais federais entraram com armas em punho. Senador Rodrigo Almeida está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Enquanto colocavam as algemas em Rodrigo, ele pensava em como um simples ato de arrogância de Eduardo havia destruído anos de construção criminosa. A humilhação de um idoso no banco havia se transformado na queda de uma rede inteira de corrupção. De volta ao banco, Marina estava em sua primeira reunião como presidente interina, tentando entender a extensão dos danos. A sala estava cheia de funcionários nervosos, auditores do Banco Central e representantes da mídia. Senhora Marina, um jornalista perguntou,
É verdade que as irregularidades eram conhecidas por outros funcionários? Não, ela respondeu firmemente. A investigação mostrou que apenas Eduardo e 2 diretores estavam envolvidos. Os demais funcionários eram vítimas do esquema, não participantes. E como a instituição pretende se recuperar dessa crise? Marina respirou fundo. Primeiro, vamos implementar um programa de transparência total. Todas as contas serão auditadas mensalmente por empresas externas. Segundo, vamos criar um canal direto para denúncias anônimas. Terceiro, todo funcionário passará por treinamento sobre ética e respeito ao cliente. Senhora Marina, outro jornalista perguntou. É verdade que tudo começou porque o ex-presidente humilhou um cliente idoso? É verdade. Eduardo tratou de forma desrespeitosa e cruel o Dr. Antônio Silva de Oliveira, sem saber que ele era um dos maiores especialistas em investigações financeiras do país. Como a senhora avalia essa situação? Marina olhou diretamente para as câmeras. Como uma lição para todos nós. Competência não tem idade, inteligência não tem aparência e dignidade não depende de cargo ou salário. Todo cliente que entra neste banco, seja rico ou pobre, jovem ou idoso, merece respeito absoluto. E qual a mensagem que a senhora deixa? Que aparências enganam, que nunca sabemos quem estamos tratando mal e que a arrogância sempre tem consequências. Naquela tarde, Antônio decidiu fazer algo que não fazia há anos. Visitou o túmulo de seus pais no cemitério da Consolação. Helena o acompanhou, andando de braços dados pelo local silencioso. Por que quis vir aqui hoje? Ela perguntou. Porque queria conversar com eles. Antônio respondeu, parando diante de uma lápide simples. Papai e mamãe sempre me ensinaram que educação e respeito são os valores mais importantes da vida. E você honrou esses valores. Nem sempre, Helena. Às vezes, nos últimos anos, me peguei sendo condescendente com pessoas mais jovens, impaciente com quem tinha menos estudo. Ontem, quando Eduardo me humilhou, senti na pele como é terrível ser julgado pela aparência. E isso te fez lembrar dos ensinamentos dos seus pais? Exato. Lembrei do papai, que era marceneiro e sempre foi tratado com desprezo por pessoas educadas. Lembrei da mamãe, que era doméstica e ouvia comentários maldosos sobre sua inteligência. Helena apertou o braço do marido. E agora? Agora entendo que a humilhação que passei ontem me ensinou mais sobre dignidade humana do que 50 anos de trabalho. Eduardo me fez um favor sem saber. Como assim? Me lembrou de quem eu realmente sou. Filho de trabalhadores humildes, que chegou onde chegou não por superioridade, mas por oportunidade e dedicação. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, prestando homenagem aos pais de Antônio. Helena, ele disse finalmente, quero fazer uma coisa. O quê? Quero criar uma fundação. Uma instituição que ofereça consultoria jurídica gratuita para pessoas humildes que foram vítimas de discriminação ou preconceito. Antônio, isso é maravilhoso. Vou usar parte da minha aposentadoria e algumas economias. Quero que pessoas como meus pais, pessoas como eu era ontem no banco, tenham a quem recorrer quando forem tratadas com desrespeito. Como vai se chamar a fundação? Antônio sorriu. Fundação Dignidade e Respeito, com o slogan Aparências enganam, mas dignidade é eterna. Enquanto isso, Eduardo estava sendo transferido para o presídio quando o advogado que Patrícia havia contratado veio visitá-lo. Eduardo, tenho más notícias, Dr. Fernando disse, sentando-se na sala de visitas. A investigação descobriu que você estava envolvido numa rede muito maior do que imaginávamos. Como assim? Prenderam 43 pessoas nos últimos 2 dias. Senadores, deputados, ministros, empresários, todos conectados ao esquema que você operava. Eduardo ficou pálido. Mas eu era só um executor. Problema é que você conhecia a rede inteira. Os investigadores acham que você pode entregar todo mundo em troca de redução de pena. E se eu não quiser entregar ninguém? Dr. Fernando suspirou. Eduardo, essas pessoas vão te jogar para os lobos para salvar a própria pele. Você precisa colaborar antes que elas colaborem contra você. Quanto tempo eu posso pegar se colaborar? De 5 a 8 anos. Se não colaborar, pode pegar 20 a 25 anos. Eduardo pensou nos filhos, na esposa, na vida que havia destruído. Dr. Fernando,
esse Dr. Antônio Silva de Oliveira, ele realmente é tão poderoso quanto dizem? Eduardo, ele é uma lenda viva. Nos últimos 20 anos, investigações conduzidas por ele resultaram na prisão de mais de 200 pessoas e na recuperação de mais de 10 bilhões em dinheiro desviado. E eu humilhei esse homem. Exato. E isso deu a ele motivação pessoal para acabar com você. Eduardo, você não apenas cometeu crimes financeiros. Você desrespeitou uma das pessoas mais respeitadas do país. Eduardo baixou a cabeça. Eu destruí tudo, não foi? Destruiu. Sua carreira, sua família, sua reputação. Mas ainda pode minimizar os danos colaborando com a investigação. Tá bom, Eduardo disse, derrotado. Vou contar tudo o que sei. Não tenho mais nada a perder mesmo. Mas Eduardo estava errado. Ainda tinha muito a perder. E estava prestes a descobrir que as consequências de sua arrogância eram ainda maiores do que imaginava. A humilhação de um idoso num banco havia desencadeado a maior operação anticorrupção da história do país. E Eduardo Mendes, que se achava importante, descobriria que não passava de uma peça pequena num jogo muito maior. O idoso de chapéu havia se revelado não apenas poderoso, mas implacável. E sua vingança estava longe de terminar. 2 semanas após a prisão de Eduardo, o Brasil inteiro acompanhava pelo noticiário o que a imprensa havia batizado de Operação Dignidade, nome inspirado na fundação que Antônio Silva de Oliveira havia anunciado criar. O que começou com a humilhação de um idoso num banco havia se tornado o maior escândalo financeiro da década. Na sede da Polícia Federal em Brasília, o delegado Marcos Pereira coordenava uma sala de crise com dezenas de investigadores. Mapas do Brasil cobriam as paredes, com linhas vermelhas conectando cidades onde foram realizadas prisões. O centro de tudo era uma foto de Eduardo Mendes, marcada como paciente zero da operação. Delegado, a agente Carolina Silva se aproximou com um relatório grosso. Temos novos desenvolvimentos sobre a rede de corrupção. Pode falar, Carolina? A colaboração do Eduardo revelou algo que ninguém esperava. Existe um nível ainda mais alto na hierarquia criminosa. Marcos arregalou os olhos. Mais alto que ministros e senadores? Sim. Eduardo diz que recebia ordens de um grupo que ele chama de Os Intocáveis. Pessoas tão poderosas que nem mesmo os políticos presos sabiam quem eram realmente. Isso é possível? Infelizmente, sim. Eduardo desenhou um organograma que mostra 5 níveis de comando. Ele estava no nível 1. Os políticos presos estavam no nível 3. E os níveis 4 e 5 permanecem no anonimato. Marcos estudou o organograma com preocupação crescente. Carolina, isso significa que nossa operação mal arranhou a superfície? Exato. Mas temos uma vantagem. Qual? O Dr. Antônio Silva de Oliveira pediu acesso total aos depoimentos. Ele acredita que pode identificar os níveis superiores usando técnicas de investigação financeira que só ele domina. Onde ele está agora? A caminho. Chega em 1 hora. Enquanto isso, numa mansão no Lago Sul de Brasília, 5 homens de terno se reuniam numa sala blindada, com detectores de escuta e bloqueadores de sinal. Eram empresários aparentemente respeitáveis, donos de construtoras, mineradoras e bancos que movimentavam bilhões anualmente. Na verdade, eram os verdadeiros comandantes da rede criminosa que Eduardo havia ajudado a expor. Cavalheiros, disse o mais velho do grupo, Augusto Ferreira, dono da maior construtora do país. Temos um problema sério. O maldito do Eduardo entregou todo mundo, rosnou Henrique Santos, dono de uma mineradora. 43 prisões por causa da incompetência de um banqueiro de 3ª categoria. Pior que isso, adicionou Roberto Machado, proprietário de 3 bancos. O investigador por trás de tudo é o Antônio Silva de Oliveira. Os 5 homens ficaram em silêncio. Todos conheciam a reputação de Antônio. Como um senhor de 70 anos conseguiu descobrir em 2 semanas o que escondemos por 10 anos? Perguntou Carlos Mendonça, dono de uma rede de supermercados. Porque o idiota do Eduardo humilhou ele publicamente, respondeu o 5º homem, José Oliveira, dono de uma empresa de logística. Deu motivação pessoal para o cara mais perigoso do país. Augusto se levantou, nervoso. Cavalheiros, vocês entendem o que isso significa? Se o Dr. Antônio descobrir nossa identidade,
Não é só prisão que nos espera. É confisco de todos os bens, dissolução das empresas, destruição total. Augusto tem razão, Henrique concordou. Temos que tomar uma decisão drástica. Que tipo de decisão? Eliminar o problema na origem. Os outros 4 se entreolharam, entendendo exatamente o que Henrique estava sugerindo. Henrique, Roberto disse cautelosamente. Você está falando de... Estou falando de neutralizar o Dr. Antônio antes que ele nos descubra. Isso é loucura, Carlos protestou. Ele não é um político corrupto qualquer. É um herói nacional. Se algo acontecer com ele, vão virar o país de cabeça para baixo procurando os responsáveis. E se não fizermos nada, José adicionou, vamos todos para a cadeia de qualquer forma. Augusto voltou a se sentar. Não estamos falando de violência física. Estamos falando de desacreditar o homem, de questionar sua investigação, de criar dúvidas sobre sua competência. Como? Temos contatos na mídia, na política, no judiciário. Vamos lançar uma campanha para pintar o Dr. Antônio como um vingativo que está usando o cargo para perseguição pessoal. E se não der certo? Aí consideramos outras opções. Antônio chegou à sede da Polícia Federal acompanhado de Helena, que fez questão de ir com o marido depois de receber uma ligação anônima com ameaças veladas. Eles foram recebidos pelo delegado Marcos com todas as honras devidas a um herói nacional. Dr. Antônio, é uma honra recebê-lo aqui, Marcos disse, apertando sua mão calorosamente. O senhor salvou o país. Obrigado, delegado. Mas o trabalho está longe de terminar. Como assim? Antônio abriu sua pasta de couro, a mesma que Eduardo havia zombado 2 semanas antes. Analisei todos os depoimentos, todos os documentos, todos os rastros financeiros e descobri algo preocupante. O que exatamente? A rede que desmantelamos era apenas a parte visível de um esquema muito maior. Existe um grupo de empresários que controla tudo, mas que conseguiu se manter no anonimato absoluto. Helena observava o marido com preocupação. Nas últimas semanas, ele havia se tornado obcecado pela investigação, trabalhando 16 horas por dia, mal dormindo. Doutor, Antônio, ela interrompeu suavemente. Você não acha que está se envolvendo demais pessoalmente neste caso? Antônio olhou para a esposa com carinho, mas determinação. Helena, meu amor, sei que está preocupada, mas este caso é maior que qualquer coisa que já investiguei. Se não chegarmos ao topo da pirâmide, tudo o que fizemos até agora será inútil. Mas você já prendeu 43 pessoas. 43 peões, querida. Os verdadeiros reis do tabuleiro ainda estão livres. Marcos se inclinou para a frente. Dr. Antônio, o senhor tem ideia de quem são esses reis? Tenho suspeitas baseadas em análise de fluxo financeiro, mas preciso de mais tempo e recursos para comprovar. Tudo o que precisar está à sua disposição. Nesse momento, o telefone de Marcos tocou. Era seu superior, com uma notícia que fez seu rosto mudar completamente. Dr. Antônio, ele disse após desligar, acabei de receber uma informação preocupante. Há rumores de que alguns setores influentes estão questionando a legitimidade da sua investigação. Questionando como? Dizendo que o senhor está usando o cargo para vingança pessoal contra Eduardo Mendes, que extrapolou suas atribuições por motivos emocionais. Helena segurou a mão do marido, sentindo que a situação estava escalando perigosamente. Delegado, Antônio disse calmamente, esperava por isso. Quando você mexe com pessoas poderosas, elas sempre tentam desacreditar o investigador. Mas, doutor Antônio, se essa narrativa ganhar força, não vai ganhar. Antônio o interrompeu. Porque tenho 50 anos de reputação impecável e evidências irrefutáveis de cada crime que descobrimos. E se tentarem algo mais drástico? Antônio sorriu, mas era um sorriso frio. Então vão descobrir que subestimar um idoso de 72 anos pode ser o último erro que cometem na vida. Naquela tarde, Eduardo estava sendo interrogado novamente na prisão quando recebeu uma visita inesperada. Sua filha Beatriz, de 14 anos, acompanhada de Patrícia. A menina estava visivelmente magra, com olheiras profundas, claramente afetada pela situação. Pai, ela disse chorando no momento que o viu. Por que você fez isso com nossa família? Eduardo sentiu o coração se partir. Beatriz, minha filha,
Pai, tivemos que sair de casa. Estamos morando com a vovó. Meus colegas da escola me chamam de filha do ladrão. Não consigo mais estudar, não consigo dormir. Beatriz, papai vai resolver tudo isso. Como? Ela gritou, surpreendendo até os guardas. Como você vai resolver? Está preso, pai. Todos os jornais dizem que você vai ficar preso por 20 anos. Patrícia abraçou a filha, tentando acalmá-la. Eduardo, olha o que você fez com nossa menina. Patrícia, eu estou colaborando com tudo. Vou entregar todos os envolvidos. Minha pena vai ser reduzida. E daí? Beatriz perguntou entre lágrimas. Mesmo que seja 5 anos, vou ter 19 quando você sair. Vou estar na faculdade, talvez namorada. Você vai perder tudo da minha juventude por causa da sua ganância. Eduardo não conseguiu responder. Cada palavra da filha era como uma punhalada. Pai, ela continuou. O que me mata é que você tinha tudo. Éramos uma família feliz. Você tinha um emprego bom, ganhava bem, éramos respeitados. Por que você quis mais? Beatriz, eu queria dar o melhor para vocês. O melhor? Ela riu amargamente. Pai, o melhor que você podia nos dar era um pai honesto. Preferia ser pobre com dignidade a ser rica com vergonha. Beatriz, Patrícia repreendeu. Não, mãe, preciso falar isso. Pai, você destruiu nossa família porque quis humilhar um senhor idoso. Todos os jornais contam a mesma história. Você foi grosso com um velhinho inofensivo e descobriu que ele era uma das pessoas mais importantes do país. Eduardo baixou a cabeça. Eu não sabia quem ele era. E se soubesse, teria tratado ele bem? Beatriz perguntou. Pai, isso é o que mais me machuca. Você só respeitava as pessoas quando sabia que elas eram importantes. Beatriz, não é bem assim. É sim. Lembro de você sendo grosso com porteiros, empregadas, garçons. Sempre achei feio, mas mamãe dizia que era seu jeito. Agora descobri que seu jeito é ser mal com quem você acha que é inferior. Eduardo começou a chorar. Sua filha de 14 anos havia resumido perfeitamente quem ele realmente era. Pai, Beatriz disse se levantando. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não consigo mais te respeitar. E saiu da sala de visitas, deixando Eduardo destruído. Enquanto isso, na nova sede provisória do banco, Marina estava implementando as mudanças que havia prometido. A primeira e mais simbólica foi a criação do programa Dignidade, que oferecia atendimento especializado para clientes idosos, deficientes ou em situação de vulnerabilidade. Senhora Marina, disse Paulo, um funcionário novo que havia sido promovido a gerente de relacionamento, temos nossa primeira estatística do programa Dignidade. Como está funcionando? Impressionante. Em 2 semanas, atendemos 320 clientes que se sentiram discriminados em outros bancos. Todos relataram diferença gritante no tratamento. E os funcionários? Inicialmente resistiram, achando que seria trabalho extra, mas depois que viram os resultados, adotaram com entusiasmo. Dizem que se sentem orgulhosos de trabalhar num banco que respeita todas as pessoas. Marina sorriu. Paulo, tem mais uma coisa que quero implementar. O quê? Quero criar um memorial no saguão. Uma placa com a frase que o Dr. Antônio disse quando saiu daqui. Nunca se sabe se uma pessoa pode ser exatamente quem pode mudar sua vida para sempre. Acho uma ideia excelente. E embaixo da frase quero colocar: em memória de todas as pessoas que foram julgadas pela aparência e não pelo caráter. Nesse momento, a recepcionista Paula se aproximou, visivelmente emocionada. Marina, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Quem é? Uma senhora idosa. Diz que quer contar como o banco mudou a vida dela. Marina foi até a recepção e encontrou uma senhora de 80 anos, muito simples, segurando uma pasta velha de documentos. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Moça, a idosa disse com voz emocionada. Vim aqui para agradecer. Agradecer o quê? Há 3 semanas vim neste banco para resolver um problema de pensão. O presidente que tinha aqui, aquele homem mau que foi preso, me tratou como cachorro. Me humilhou na frente de todo mundo. Disse que eu era uma velha chata que estava atrapalhando. Marina sentiu um aperto no peito. Senhora, sinto muito por isso ter acontecido. Mas não acabou aí, moça. Saí daqui chorando, me sentindo um lixo. Cheguei em casa e contei para meu neto, que é advogado.
Ele ficou tão indignado que fez uma denúncia para o Ministério Público. E aí? Aí descobrimos que não era só comigo. Dezenas de idosos haviam sido maltratados aqui. O promotor abriu uma investigação que descobriu que esse presidente malvado discriminava sistematicamente pessoas idosas. Marina não sabia disso. Senhora, isso é gravíssimo. Pois é, moça. E sabe o que aconteceu? O Ministério Público conseguiu que todos os idosos maltratados recebessem uma indenização. Eu recebi R$ 15.000. Que bom. Mas o mais importante, a senhora continuou, é que a humilhação que eu passei aqui ajudou a descobrir o esquema de corrupção. Porque foi a investigação sobre discriminação que levou à descoberta dos crimes financeiros. Marina ficou impressionada. Como assim? O promotor explicou que quando começou a investigar por que o presidente era tão mau com idosos, descobriu que ele usava essa agressividade para esconder insegurança sobre os crimes que cometia. Pessoas más com clientes geralmente são más em outras coisas também. E agora a senhora veio aqui porque soube que vocês mudaram tudo, que agora tratam todo mundo com respeito, que criaram programas especiais para idosos. Quero abrir uma conta aqui. Marina sorriu emocionada. Será um prazer tê-la como cliente. Enquanto preparava a abertura da conta, Marina refletia sobre como uma cadeia de eventos aparentemente desconectados havia criado uma onda de mudanças positivas. A humilhação de Antônio havia levado à investigação de Eduardo, que havia levado à descoberta da rede de corrupção, que havia levado à reforma do banco, que agora beneficiava centenas de pessoas como aquela senhora idosa. Naquela noite, Antônio estava em casa, trabalhando em seu escritório, quando Helena entrou com uma xícara de chá. Antônio, você precisa descansar. Mais um pouco, meu amor. Estou quase identificando os últimos membros da rede. Antônio, Helena se sentou ao lado dele. Preciso te dizer uma coisa. O que foi? Estou com medo. Medo de quê? De que essas pessoas façam algo contra você. Pessoas que movimentam bilhões não vão simplesmente aceitar ser descobertas. Antônio parou de trabalhar e olhou para a esposa. Helena, trabalho com isso há 50 anos. Sei me cuidar, mas nunca mexeu com algo tão grande. Exato. E por isso mesmo não posso parar agora. Helena suspirou. Antônio, você tem 72 anos. Já fez mais pelo país que qualquer outro investigador. Não seria hora de se aposentar de verdade? Antônio pegou a mão da esposa. Meu amor, quando aquele jovem me humilhou no banco, algo despertou em mim. Não foi apenas raiva ou desejo de vingança. Foi a lembrança de por que escolhi esta profissão. E por que você escolheu? Para proteger pessoas como nós. Pessoas simples, honestas, que trabalham duro e merecem respeito. Se eu parar agora, quem vai proteger essas pessoas dos próximos Eduardos que aparecerem? Helena sorriu com orgulho. Você nunca vai mudar, não é? Espero que não. Antônio riu. Mas prometo uma coisa. Depois que desmantelar esta rede completamente, vou me aposentar de verdade. Vamos viajar pelo mundo, conhecer nossos netos melhor, viver em paz. Promete mesmo? Prometo. Mas antes, vou dar uma lição que esses criminosos nunca vão esquecer. Do lado de fora da casa, num carro escuro, 2 homens observavam a residência de Antônio com binóculos. Haviam sido contratados pelos intocáveis para vigiar o investigador e reportar suas atividades. Ele está trabalhando até tarde de novo, um deles disse ao telefone. Parece obcecado. Ótimo, veio a resposta. Obsessão leva a erros. E nós vamos estar prontos quando ele cometer o primeiro. A guerra entre Antônio Silva de Oliveira e os verdadeiros comandantes da rede criminosa estava apenas começando. E o resultado determinaria se a justiça triunfaria ou se a corrupção encontraria uma forma de sobreviver. O idoso que havia sido humilhado num banco estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira. E desta vez, não eram apenas milhões em jogo, mas a própria alma da democracia brasileira. 3 meses após a primeira prisão de Eduardo Mendes, Antônio Silva de Oliveira estava parado diante do espelho de seu quarto, vestindo novamente a mesma camisa xadrez simples e o chapéu de palha que usara no dia da humilhação. Helena o observava com curiosidade e preocupação. Antônio, por que está se vestindo assim de novo? Ele sorriu, ajustando o chapéu.
porque hoje vou fechar o último capítulo desta história. E quero fazer isso exatamente como tudo começou. Você descobriu quem são os intocáveis? Descobri. E eles descobriram que eu descobri. Por isso me chamaram para uma reunião hoje. Helena ficou pálida. Que reunião? Onde? Numa fazenda em Goiás. Dizem que querem negociar comigo. Antônio, isso é uma armadilha. Você não pode ir. Antônio se virou para a esposa, pegando suas mãos com carinho. Meu amor, confie em mim. Trabalho com investigações há 50 anos. Sei exatamente o que estou fazendo. Mas e se... Helena. Ele a interrompeu suavemente. Lembra por que eu estava vestido de forma simples naquele dia no banco? Não. Você nunca me contou direito. Antônio se sentou na cama, ao lado da esposa. Porque estava voltando do hospital. Havia acabado de visitar seu Joaquim, aquele senhor de 80 anos que foi nosso vizinho por 20 anos. O seu Joaquim? Mas ele não morreu há 6 meses? Exato. Mas naquele dia, 3 meses atrás, ele estava internado, morrendo de câncer. Fui visitá-lo uma última vez. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E por isso você estava vestido, simplesmente? Seu Joaquim me pediu uma coisa, Helena. Pediu para eu nunca esquecer de onde vim. Nunca esquecer que sou filho de gente simples. Nunca esquecer que minha obrigação é proteger os humildes. E você estava voltando dessa visita quando parei no banco para resolver uma questão burocrática da aposentadoria dele. Estava emocionado, pensativo, ainda processando as últimas palavras de um homem que me ensinou tanto sobre dignidade. Helena abraçou o marido. E foi nesse estado emocional que Eduardo te humilhou. Exato. E sabe o que é irônico? Se ele tivesse me tratado com respeito naquele dia, se tivesse demonstrado um mínimo de humanidade, eu provavelmente teria resolvido minha questão e ido embora. A rede criminosa dele nunca seria descoberta. Então a humilhação que você passou foi o que me deu a motivação para transformar dor em justiça. A memória do seu Joaquim me lembrando de nunca esquecer minha origem, combinada com a humilhação que passei, criou a tempestade perfeita para desmascarar uma das maiores redes de corrupção da história. Helena entendeu finalmente por que o marido havia se vestido de forma simples novamente. Você quer enfrentar os intocáveis exatamente como enfrentou Eduardo, como um homem simples que eles vão subestimar. Exatamente. E hoje, eles vão descobrir o último segredo que não sabem sobre mim. Que segredo? Antônio sorriu misteriosamente. Você vai descobrir junto com eles. Na fazenda em Goiás, os 5 empresários que comandavam a rede criminosa aguardavam Antônio numa sala luxuosa. Augusto Ferreira, o líder do grupo, estava visivelmente nervoso. Cavalheiros, ele disse, lembrem-se, somos empresários respeitáveis que querem negociar uma solução civilizada. Não somos criminosos desesperados. Augusto, Henrique Santos rosnou. Esse velho destruiu 10 anos de trabalho em 3 meses. Não vou tratá-lo com luvas de pelica. Henrique, controle-se. Precisamos descobrir exatamente o que ele sabe antes de tomar qualquer decisão drástica. Às 2 da tarde, um carro simples chegou à portaria. Antônio Silva de Oliveira desceu sozinho, vestindo a camisa xadrez, o chapéu de palha e carregando a mesma pasta de couro gasta. Parecia exatamente o que parecia 3 meses antes, um idoso aposentado comum. Boa tarde, cavalheiros. Ele disse entrando na sala como se estivesse visitando amigos. Os 5 empresários se entreolharam, surpresos com a aparente tranquilidade do investigador. Doutor Antônio, Augusto se levantou forçando um sorriso. Obrigado por aceitar nosso convite. Imaginem, sempre tenho tempo para conhecer pessoas interessantes. Roberto Machado não conseguiu se conter. Doutor Antônio, vamos direto ao ponto. Sabemos que o senhor descobriu nossa identidade. Descobri. E o que pretende fazer com essa informação? Antônio se sentou calmamente numa poltrona, colocando a pasta de couro no colo. Depende de vocês. Como assim? Se confessarem tudo voluntariamente, colaborarem com a justiça e devolverem todo o dinheiro roubado, talvez consigam um acordo. Os 5 homens riram alto. Doutor Antônio, Carlos Mendonça disse com desdém. O senhor realmente acha que vamos nos entregar? Por que não? Porque movimentamos 5 bilhões anuais. Temos contatos no Supremo Tribunal, no Congresso, na Presidência. Somos intocáveis. Antônio sorriu.
Intocáveis. Gosto desse nome, bem megalomaníaco. Doutor. Antônio. José Oliveira se inclinou para a frente, ameaçadoramente. O senhor está numa fazenda isolada, a 200 quilômetros da cidade mais próxima. Não tem backup, não tem proteção. Está completamente à nossa mercê. É mesmo? É. E se algo acontecer com o senhor aqui, vai parecer um acidente. Um senhor de 72 anos que teve um problema cardíaco durante uma viagem. Antônio abriu a pasta de couro e retirou um gravador pequeno. Cavalheiros acabaram de confessar conspiração para homicídio. Isso está sendo gravado. Henrique se levantou furioso. Dê-me esse gravador. Não, Antônio disse calmamente. Além disso, se algo acontecer comigo aqui, vocês vão descobrir uma coisa interessante. O quê? Antônio pegou o celular e mostrou uma mensagem já digitada, pronta para ser enviada. Esta mensagem vai automaticamente para a Polícia Federal em exatamente 1 hora, a menos que eu digite um código para cancelar. Que mensagem? A localização exata desta fazenda, a identidade de vocês 5 e todas as evidências que compilei nos últimos 3 meses. Os empresários ficaram pálidos. Além disso, Antônio continuou, esta fazenda está cercada. Cercada por quem? Por 400 agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. Eles estão esperando meu sinal. Augusto correu para a janela e viu dezenas de carros oficiais posicionados ao redor da propriedade. Isso é impossível. Como conseguiu coordenar uma operação desse tamanho sem ninguém saber? Antônio se levantou, tirando o chapéu de palha. Porque vocês não sabem quem eu realmente sou. Como assim? Vocês pesquisaram minha carreira como investigador, mas não pesquisaram minha carreira anterior. Anterior? Antes de me tornar investigador de crimes financeiros, fui general do Exército Brasileiro por 15 anos. Especialista em operações especiais e estratégia militar. O silêncio na sala foi sepulcral. Durante a ditadura militar, eu era quem coordenava operações para capturar criminosos que se achavam intocáveis. Depois da redemocratização, usei essas habilidades para combater corrupção financeira. Mas você é só um velho aposentado. Antônio riu. Cavalheiros, vocês cometeram o mesmo erro que Eduardo Mendes. Julgaram pela aparência. Nesse momento, as portas da sala se abriram e dezenas de agentes federais entraram com armas em punho. Augusto Ferreira, Henrique Santos, Roberto Machado, Carlos Mendonça e José Oliveira. O delegado coordenador anunciou. Estão presos por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e conspiração para homicídio. Enquanto as algemas eram colocadas nos 5 homens, Antônio se aproximou de Augusto. Jovem, ele disse calmamente, vocês se achavam intocáveis porque nunca encontraram alguém que realmente soubesse como tocá-los. Hoje encontraram. Doutor Antônio, Augusto implorou, nós podemos negociar. Não há mais nada para negociar. Vocês confessaram crimes na minha frente, ameaçaram minha vida e ainda acham que podem fugir das consequências. Mas nós movimentamos bilhões, empregamos milhares de pessoas e roubaram bilhões, corromperam centenas de políticos, destruíram a confiança do povo nas instituições. Augusto foi levado pelos policiais, chorando como uma criança. 6 horas depois, Antônio estava em casa contando para Helena como havia sido a operação final. Antônio, não acredito que você fez isso sozinho. Não fiz sozinho, meu amor. Tive a ajuda de 300 agentes federais. Mas você se expôs tanto. Helena, aprendi uma coisa nestes 3 meses. Às vezes, para derrotar monstros, você precisa entrar na toca deles. O telefone tocou. Era o presidente da República. Doutor Antônio, quero parabenizá-lo pessoalmente. Em 3 meses, o senhor desmantelou a maior rede de corrupção da história do país. Obrigado, senhor presidente. Doutor Antônio, gostaria de oferecer-lhe o cargo de ministro extraordinário de combate à corrupção. Antônio olhou para Helena, que balançou a cabeça negativamente. Senhor presidente, agradeço a honra, mas vou declinar. Posso perguntar por quê? Porque prometi para minha esposa que depois desta operação me aposentaria de verdade.
E porque acredito que a melhor forma de combater corrupção é educando as próximas gerações sobre dignidade e respeito. Entendo, mas o país ficará em dívida com o senhor para sempre. 2 meses depois, numa cerimônia no Congresso Nacional, Antônio Silva de Oliveira recebia a mais alta condecoração civil do país, a Ordem do Mérito Nacional. O auditório estava lotado com autoridades, mas ele havia feito questão de convidar pessoas especiais. Na primeira fileira estavam Helena, Marina, agora presidente definitiva do banco, a senhora idosa que havia aberto conta no banco reformado e dezenas de outras pessoas comuns que haviam sido beneficiadas pela operação. Dr. Antônio Silva de Oliveira, o presidente disse ao microfone, transformou uma humilhação pessoal numa cruzada nacional pela dignidade. Nos ensinou que aparências enganam, que idade não diminui competência e que justiça não tem prazo de validade. Durante o discurso, Antônio olhou para o fundo do auditório e viu algo que o emocionou profundamente. Eduardo Mendes estava ali, algemado, sendo escoltado por 2 policiais federais. Havia pedido pessoalmente para assistir à cerimônia. Após a cerimônia, Antônio se aproximou de Eduardo. Como você está, jovem? Eduardo, visivelmente abatido, mas com algo diferente no olhar, respondeu. Doutor Antônio, vim aqui para pedir desculpas. Já não havia pedido antes? Havia, mas não de coração. Era só desespero. Hoje é diferente. Por quê? Porque nos últimos 5 meses, na prisão, tive tempo para refletir. Li sobre sua história, sobre sua carreira, sobre os casos que resolveu. Entendi que humilhei não apenas um idoso, mas um herói nacional. Antônio observou Eduardo atentamente. E o que mais entendeu? Que minha arrogância destruiu tudo que eu dizia amar. Minha família, minha reputação, meu futuro. E que isso aconteceu porque nunca aprendi a tratar pessoas com respeito básico. E agora? Agora estou fazendo um trabalho voluntário na prisão, ensinando educação financeira para detentos. Descobri que posso usar meu conhecimento para ajudar, ao invés de prejudicar. E sua família? Eduardo baixou os olhos. Patrícia pediu o divórcio. As crianças não querem mais falar comigo, mas entendo. Preciso reconquistar o direito de ser pai e marido. Como pretende fazer isso? Cumprindo minha pena integralmente, devolvendo cada centavo que roubei e provando através de ações que mudei realmente. Antônio colocou a mão no ombro de Eduardo. Jovem, todos merecem uma segunda chance, inclusive você. Doutor Antônio, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que não me destruiu completamente quando podia? Por que se contentou com a justiça normal? Antônio sorriu. Porque destruir você não traria de volta a dignidade das pessoas que você humilhou. Mas sua mudança pode evitar que outras pessoas sejam humilhadas no futuro. Como assim? Eduardo, sua história está sendo contada em escolas, universidades, empresas. Você se tornou um exemplo do que acontece quando a arrogância encontra consequências. Isso vale mais que qualquer vingança. Eduardo começou a chorar. Doutor Antônio, como posso um dia compensar o mal que fiz? Vivendo o resto da sua vida de forma diferente, tratando toda pessoa que encontrar com respeito absoluto, independente da aparência, idade ou posição social. Prometo que farei isso. Então sua humilhação não terá sido em vão. 5 anos depois, numa tarde de domingo, Antônio e Helena estavam no parque da Ibirapuera com seus netos, quando uma família se aproximou timidamente. Doutor Antônio? Disse uma mulher jovem. Sim, eu sou Beatriz Mendes, filha do Eduardo. Antônio ficou surpreso. A menina de 14 anos havia se tornado uma jovem de 19, estudante de direito. Beatriz, como você está? Bem, doutor Antônio. Vim com meu irmão Felipe e com meu pai. Antônio olhou e viu Eduardo se aproximando hesitante. Estava mais magro, cabelos grisalhos, mas havia algo diferente em seus olhos. Humildade genuína. Doutor Antônio, Eduardo disse respeitosamente. Não queríamos incomodar seu domingo em família. Não estão incomodando. Como vocês estão? Melhor, Beatriz respondeu. Papai cumpriu 4 anos de prisão. Devolveu todo o dinheiro e agora trabalha como consultor educacional numa ONG. E vocês? Nos reconciliamos. Felipe, agora com 17 anos, disse. Foi difícil, mas papai provou que mudou de verdade.
Eduardo se aproximou mais. Doutor Antônio, queria que o senhor soubesse. Todos os dias, antes de qualquer reunião de trabalho, conto minha história para as pessoas. Conto como humilhei um senhor idoso e como isso destruiu minha vida. Por que faz isso? Para que ninguém cometa o mesmo erro. Para que todo mundo entenda que respeito não é opcional, é obrigatório. Beatriz se emocionou. Doutor Antônio, meu pai virou um defensor dos direitos dos idosos. Criou um programa nacional de combate à discriminação etária. E mamãe? Antônio perguntou. Minha mãe, Eduardo respondeu com tristeza. Não conseguiu me perdoar completamente. Mas mantemos uma relação respeitosa por causa das crianças. Entendo. Doutor Antônio, Beatriz disse, queria agradecer. Agradecer o quê? Por ter nos ensinado que consequências podem ser professoras. Se papai não tivesse sido punido, nunca teria aprendido a ser uma pessoa melhor. Antônio sorriu, olhando para aquela família que havia se reconstruído sobre os escombros da arrogância. Jovem Eduardo, ele disse, você conseguiu algo raro. O quê? Transformou sua pior derrota na sua melhor vitória. Naquela noite em casa, Antônio estava em seu escritório escrevendo suas memórias quando Helena entrou com chá. Sobre o que está escrevendo hoje? Sobre a lição que aprendi com toda essa história. Qual lição? Antônio parou de escrever e olhou para a esposa. Que às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados das piores humilhações. Como assim? Helena, se Eduardo não tivesse me humilhado naquele banco, eu nunca teria descoberto a maior rede de corrupção do país. Nunca teria ajudado a recuperar bilhões de reais. Nunca teria inspirado milhares de pessoas a tratar outras com mais respeito. Então você agradece a humilhação? Agradeço a oportunidade de transformar dor em propósito. Helena se aproximou e leu o que ele estava escrevendo. A verdadeira medida de uma pessoa não está na roupa que veste ou no cargo que ocupa, mas na forma como trata aqueles que aparentam ter menos poder. Porque nunca sabemos se a pessoa que estamos desprezando pode ser exatamente quem vai mudar nossa vida para sempre, para melhor ou para pior. É para isso que está escrevendo suas memórias? Para ensinar essa lição? Exato. Quero que cada jovem que ler este livro entenda que aparências enganam, que idade não diminui valor e que arrogância sempre encontra seu mestre. E qual será o título? Antônio sorriu apontando para a página. Estava escrito: O Idoso Invisível. Como uma humilhação mudou o Brasil. Helena, ele disse fechando o notebook. Prometi que depois da operação me aposentaria de verdade. E cumpri. Mas descobri que aposentadoria não significa inatividade. Significa o quê? Significa usar a experiência de uma vida para ensinar dignidade às próximas gerações. Helena beijou a testa do marido. Seu Joaquim ficaria orgulhoso. Espero que sim, porque foi a lembrança dele que me deu forças para suportar a humilhação e transformá-la em justiça. 10 anos depois da humilhação no banco, o Brasil havia se tornado referência mundial no combate à corrupção financeira. O protocolo Antônio Silva, como foi batizado internacionalmente, era usado por dezenas de países para investigar crimes financeiros complexos. O banco onde tudo começou havia se tornado símbolo de atendimento respeitoso, servindo de modelo para instituições do mundo inteiro. Marina havia escrito um livro sobre gestão humanizada que era estudado em universidades de administração. Eduardo Mendes havia se tornado palestrante nacional sobre ética empresarial, contando sua história para empresários e estudantes. Sua fundação de combate à discriminação havia mudado a vida de milhares de pessoas. Mas a maior transformação havia acontecido na sociedade brasileira. A história do idoso invisível era contada em escolas, empresas, hospitais, repartições públicas. Uma geração inteira havia crescido aprendendo que respeito não é favor, é direito. Antônio Silva de Oliveira, aos 82 anos, continuava dando palestras esporádicas, sempre vestindo camisa social impecável, mas carregando o mesmo chapéu de palha da humilhação. Havia se tornado símbolo vivo de que dignidade não envelhece e que justiça não tem prazo de validade. Em sua última palestra, para uma plateia de 5.000 pessoas no estádio do Morumbi, ele terminou com as palavras que se tornaram seu legado. Meus queridos, lembrem-se sempre, nunca julguem uma pessoa pela roupa que veste, pela idade que tem
ou pelo cargo que ocupa. Porque a próxima pessoa que vocês desprezarem pode ser exatamente aquela que Deus colocou em suas vidas para ensiná-los sobre respeito, humildade e dignidade. E essa lição, amigos, não tem preço. A plateia se levantou em ovação que durou 10 minutos. Homens e mulheres de todas as idades choravam, entendendo que haviam presenciado não apenas um discurso, mas um testamento de vida. Porque às vezes, uma simples humilhação no banco pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma nação. E às vezes, o homem mais poderoso do país está disfarçado de idoso invisível, esperando que alguém lhe ensine ou que ele ensine a alguém a mais preciosa lição da vida. Que todos os seres humanos, sem exceção, merecem respeito, dignidade e amor. A pasta de couro gasta havia guardado mais que documentos. Havia guardado o destino de um país inteiro. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado, y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos, para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del Patito, bebés. No sé, este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones...
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,